Olá a todas e todos, completando agora a nossa unidade 3, nós fechamos com o Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês de origem cristã também, assim como o Schopenhauer, e que vai apresentar uma outra contrapartida ao pensamento hegeliano e aos desses antecessores que nós observamos, alguns deles mais pessimistas, outros nihilistas, como o Nietzsche. O Kierkegaard apresenta uma outra estratégia de fuga, e essa estratégia de fuga do Kierkegaard está associada a uma perspectiva religiosa. Ele vai compreender que a vida tem uma série de etapas e que a última dessas etapas, a etapa mais elevada, e por causa disso nós consideraríamos como uma síntese da dialética kierkegaardiana, seria a vivência religiosa. Ele compreende que o primeiro estágio seria um estágio estético, e esse estágio estético está envolvido com uma aceitação do mundo, assim como nós já tínhamos observado antes, lá no pensamento do Schelling também, essa noção de uma estética como um abandonar-se no mundo, um aceitar a este mundo, uma subordinação ao que é da matéria, e o Kierkegaard exemplifica isso com a posição de um Dom Juan, que está preocupado apenas com as conquistas materiais, físicas e carnais, mais propriamente dito. Depois, o segundo estágio seria uma contraposição a isso, ou seja, uma antítese, como um estágio ético, em que o mundo passa a ser questionado, em que não se aceita mais todas as coisas simplesmente pela forma como elas se colocam. O exemplo que o Kierkegaard dá são os pais de família, e aí, inclusive, o personagem bíblico de Jó. E o último estágio religioso seria uma aceitação de que as coisas são do jeito que são, devido a uma ordem superior a qual nós não conseguiremos compreender. Que é algo próximo ao que o Jó vivencia no fim do texto bíblico, mas sem essa aceitação mais tranquila que o Kierkegaard observa no Abraão, quando o Abraão aceita levar seu filho para sacrifício, mesmo depois de ter entregue o primeiro filho, mandado o primeiro filho ao deserto, o filho com a escrava Agar, o Ismael. Essa aceitação do Abraão representaria esse estágio religioso. No meio dos três estágios, né, a tese estética e a antítese ética teriam um momento de passagem que o Kierkegaard anuncia como sendo a ironia. Assim como ele anuncia também que entre o estágio ético e o religioso teria outro momento de passagem, que é o humor. A diferença entre a ironia e o humor é que a ironia faz você rir do outro, rir do mundo, dos contextos não muito bem compreensíveis deste mundo, enquanto o humor faria você rir de si mesmo, rir das próprias limitações. Nesse sentido, a gente vai ver uma certa aproximação àquele pensamento schopenhaueriano de ver as desgraças e passar pelas desgraças, mas não como uma forma de aceitação pura e simples ao modelo schopenhaueriano de que se afasta do mundo, mas uma ultrapassagem deste mundo. O riso faz com que se ultrapasse tudo isso. Então, de uma forma geral, o estágio estético resume-se a uma acolhida da realidade como ela é, algo que o Kierkegaard vê como um momento muito simplório, muito desprezível, por assim dizer. Ele não vai dizer desprezível e dizer, é um absurdo alguém viver nisso. Ele vai dizer desprezível e colocar-se como alguém que viveu neste estágio estético boa parte de sua vida. A passagem para algo mais filosófico se dá através dessa estratégia da ironia
como algo que contrapõe a, a vivência pura do eu a um mundo de aparências, a uma realidade externa aparentada ao não eu, como já observamos em outros momentos. Uma crítica, portanto, a tudo aquilo que se apresenta como necessário para a vida, mas que no fim das contas é meramente acessório, não é uma necessidade total da do sujeito, embora seja gostoso, seja prazeroso estar nisto. Então, o estético afunda-se no meio desse prazer, enquanto a ironia revela que talvez esse prazer não represente aquilo que é mais importante para o sujeito, aquilo que de fato constituiria o sujeito. E compreende que isto que constitui o sujeito relaciona-se a uma ética. E aí vamos, seguir um pouco o texto do Kierkegaard, lembrando que esses fragmentos são retirados do livro O Conceito de Angústia, né. A ética mostra a identidade como tarefa e pressupõe que o homem esteja de posse das condições. Quanto mais ideal é a ética, tanto melhor. Quanto mais a ética mostra que a realidade não é o eu apenas, mas também se envolve com o contato com a realidade, o contato com o outro. Quanto mais a ética demonstra que não é a pura satisfação dos meus desejos imediatos, mas também uma realização ao outro que está diante de mim. Se a ética acolher o pecado, deixar de ser a antítese e se tornar uma síntese, ou seja, deixar de ser uma contraposição àquela perspectiva estética de pura e simplesmente chafurdar-se no pecado, né, chafurdar-se, entregar-se por inteiro àquilo que é carnal, acabou-se a identidade dela. Quanto mais permanece em sua identidade, eu, o conteúdo jamais se torna tão desumana a ponto de perder de vista a realidade, aquilo que não sou eu, mas se relaciona com ela ao querer colocar-se como tarefa para cada homem, de modo a querer convertê-lo no homem verdadeiro total, no homem por excelência, uma síntese em que o eu compreende também o não eu. Tanto mais ela retesa a dificuldade. Chegar a essa síntese não é simples para a ética, porque não é tarefa própria da ética, porque a ética se leva a sério demais na leitura kierkegaardiana. É necessário deixar de levar-se tão a sério, deixar de compreender que todas as coisas sejam tão pesadas assim, sejam tão densas assim. E aí abre-se espaço, então, para esse humor, para a compreensão de que nem tudo é lógico. Bem, desculpa. Bem se vê quão ilógicos têm se ser os movimentos na lógica, uma vez que o negativo é o mal, e quão antiéticos na ética, uma vez que o mal é o negativo. Ele é mais na lógica, de menos na ética. Não combina em parte alguma, se deve combinar com os dois lados. Se a ética carece de outra transcendência, ela é então essencialmente uma lógica. E se a lógica deve ter tanta transcendência quanto se faz necessário para a ética, por uma questão de decência, ela não é mais lógica. Lógica e ética esbarram em limitações para se realizar como um todo. E o humor compreende que essas limitações nunca vão ser transcendidas de fato. Portanto, nunca vai se ter uma lógica completa, nem vai se ter uma ética completa,
na imagem que o Kierkegaard nos traz. Então é necessário uma reconciliação, não a compreensão de que as coisas vão chegar ao seu ponto final totalmente plenas, mas reconciliar-se, aceitar as limitações. E isso representaria para o Kierkegaard a síntese. A palavra reconciliação, utilizada para designar o saber especulativo ou a identidade do sujeito cognoscente, o eu, e do conhecido, o sujeito-objeto, não eu, e etc. Então se vê facilmente, é claro, que o respectivo autor é um homem de espírito, tratando do Hegel, e que, graças a essa expressão engenhosa, já explicou todos os enigmas, sobretudo para todos aqueles que nem mesmo na ciência empregam a cautela que se observa, afinal, na vida cotidiana. Caso contrário, se valorizar o cotidiano, adquire-se o mérito incomparável de, com essa explicação, ter lançado um novo enigma. Como poderia ocorrer a alguém que isso deveria ser explicação? Reconciliação não é explicação. Portanto, Kierkegaard propõe ainda uma outra forma, como mediação. Tem-se uma terminologia filosófica antiga e respeitável: tese, antítese e síntese. Escolhe-se uma mais moderna em que a mediação ocupe o terceiro lugar. Será que isso vai representar um progresso assim tão extraordinário? A mediação tem o duplo sentido, pois designa de uma só vez a relação entre dois termos e o resultado da relação, aquilo em que eles se relacionam mutuamente, como aqueles que se relacionaram mutuamente. Ela designa o movimento, mas também o repouso. Na mediação se encontram esses amparos que levariam Kierkegaard a uma religião, a um pensamento religioso. Devemos notar que o próprio Kierkegaard diz que isso é difícil de ser encontrado, que esse humor que ultrapassa a mediação e a reconciliação não é fácil. E ele próprio vai dizer que ele não o alcança. Então, esse estágio religioso, que seria o ápice ah, do pensamento humano, enquanto Abraão seria este grande exemplo de abdicar-se, o próprio Kierkegaard diz que ele não alcança. Enquanto a angústia representa um sentimento de vazio diante do nada que se apresenta à sua frente, a religião é a confiança plena em Deus, o que permite enfrentar o nada de peito aberto. Enfrentar o nada de peito aberto representaria para Kierkegaard esta última síntese, algo que se coloca como uma mediação entre o prazer do estético e o peso da responsabilidade do ético. Abandona-se a Deus responsavelmente, mas ao mesmo tempo sentindo-se um prazer de não precisar se preocupar, porque Deus irá levar o próprio sujeito. Essa perspectiva religiosa coloca o sujeito em um outro patamar em relação ao sofrimento que a ética causa, e aí poderíamos dizer que esse sofrimento causado pela ética está mais próximo à forma de cristianismo do Schopenhauer do que a forma de religiosidade que o próprio Kierkegaard coloca. Esta religiosidade do Kierkegaard é acolhedora, contempla, alegra, satisfaz, embora não seja de forma alguma uma felicidade como a que o Nietzsche coloca no sentido de romper com aquela moralidade ressentida do escravo para alcançar um sim, uma posição pessoal, porque para o Kierkegaard isto não é pessoal,
Isto é um abandono não aos meus desejos, mas um abandono aos desígnios de Deus. Eu não estaria me satisfazendo a partir dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, mas estaria me satisfazendo nessa estrutura religiosa a partir de um abandono em Deus, de um esquecer-me para que Deus me encaminhe. Há, portanto, uma diferença ao estético que busca essa felicidade próxima ao que o Nietzsche indica. Há uma diferença ao pessimismo schopenhaueriano que levaria a uma ética do segundo estágio e coloca-se em um terceiro, em uma terceira possibilidade, em um terceiro estágio religioso. E por causa disso também não é a pura filosofia, já envolve, obviamente, uma série de elementos teológicos. Kierkegaard finaliza, então, esse nosso momento da unidade 3 com algo mais esperançoso, embora não signifique algo mais individualista, algo mais personalista. Este abandono não me permitiria também ser o pleno aproveitador à la Dom Juan ou à la Nietzsche, assim como não me deixaria preso ao rancor e às dores à la Jó e Schopenhauer. Coloca-se pelo menos em uma terceira possibilidade. A proposta religiosa ao estilo do Kierkegaard não será a que mais vai agradar à filosofia posterior, mas um pensamento colocado por ele no sentido de que buscamos isso porque sentimos uma angústia que nos leva a querer algumas soluções, sim. Então, a filosofia que vem a partir do nossa quarta unidade envolve a discussão desses autores da unidade 3, dessa ruptura feita por esses autores em relação à perspectiva hegeliana, a uma colocação do homem como um grande problema, como a gente vê no Schopenhauer, no Nietzsche, no Kierkegaard, uma problematização da condição humana. E essa problematização da condição humana estará presente também para nós nos autores da próxima unidade. Nos encontramos em breve para discutir esses próximos autores. Espero que esteja sendo proveitoso a nossa convivência. Elementos de diálogo, de dúvidas estão em abertos no na nossa plataforma, no Moodle e também aqui pelo YouTube. Grande abraço, até a próxima.